Irmãs, a paz do Senhor, o meu nome é Daniele e juntamente com outras irmãs e irmãos faço parte da equipe de acessibilidade da Igreja Cristã Maranata. E agora, nesse vídeo, eu vou dar algumas sugestões para aquelas irmãs, professoras, que às vezes têm algumas dificuldades em ministrar uma aula para as crianças e adolescentes da acessibilidade. Em primeiro lugar, eu acho importante destacar que não existe uma classe somente de crianças da acessibilidade. Todas as crianças e adolescentes participam da mesma classe, né? Nós temos tido a oportunidade de fazer algumas oficinas, ir a alguns manahins, em alguns seminários, e dizer isso, né? Que não existe uma classe somente para acessibilidade, não existe uma professora só para acessibilidade. Então, todas as professoras podem dar as aulas, podem ajudar, né? E podem ser as mediadoras no caso de uma classe que tenha crianças com deficiência. Pode ser um adolescente, pode ser uma criança pequena, pode ser um bebê. Então, nós sabemos que as igrejas são diferentes, cada uma com a sua realidade, né? E a professora deve, em primeiro lugar, conhecer a sua classe, a sua criança. Então, se tem um autista, uma criança com TDAH, uma criança com síndrome de Down, surdo cego, cadeirante, alguma deficiência, né? Essa professora precisa conhecer cada criança e ver a forma de aprendizagem dela, porque cada uma aprende de uma forma. O que eu quero dizer com isso? Tem crianças que somente vendo os slides, né, uma aula expositiva, ela já assimilou o conteúdo. Tem crianças que precisam ver e ouvir. Tem crianças que precisam manusear, porque elas têm a parte sensorial muitas vezes sensível e elas, através do toque, elas conseguem assimilar melhor. Então, por isso também muitas vezes nós sugerimos dinâmicas, né, com material adaptado. Eu sei que as irmãs fazem materiais muito bonitos, muito elaborados, que usam com as classes, né? Esse mesmo material, ele pode ser usado também para a classe de crianças com deficiência, né? Para aquela aula, né, da acessibilidade. Aquela aula que acontece dentro da mesma classe, porém com a mediação. Nós vamos falar um pouco melhor sobre isso daqui a pouco. Mas o mais importante, irmãs, que eu entendo, é nós estarmos com uma linguagem adaptada. Né? Nós falamos de material, tem as perguntas, né, que adaptamos, tem um grupo que adapta as aulas adaptando os slides, né, colocando as imagens menos coloridas. Tem aquele grupo que adapta, o mesmo grupo que adapta a atividade do caderno pequeno. Tem o grupo que faz adaptação da aula escrita, né, para que a professora tenha uma aula menor, mais enxuta. Isso que vai fazer a diferença na aplicação da aula para essas crianças, dentro da mesma classe. Então, uma professora, geralmente, é aquela que vai dar a aula, que está na escala, né? Essa professora vai ficar de pé, se possível, e ela vai ministrar a aula. Se tiver uma criança da acessibilidade nessa classe, seja criança ou adolescente, a professora mediadora é aquela professora que vai estar do lado, né? Sentada, se for o caso, né? E vai dar a aula ali adaptada. Essa aula, a irmã pode pegar todo o material que a equipe faz adaptado. Os slides, como eu falei, com menos cores, né? Porque as crianças com deficiência muitas vezes têm pouco tempo de atenção, né? Elas se distraem com qualquer coisa. A criança com autismo, por exemplo, ela se distrai com barulho, às vezes a incomoda. Então, todos os estímulos que temos no nosso ambiente fazem, às vezes, mal, né? Vamos dizer assim, não contribuem positivamente. Então, nós precisamos fazer uma aula rápida, uma linguagem simples e um material para que essa criança possa manusear. Claro, tem crianças, como eu falei, né? A professora vai conhecer a criança. Então, se ela sabe que aquela criança não gosta de pegar, de repente, no EVA, porque ela sente algum desconforto sensorial, ela vai somente apresentar de longe ou somente usar os slides, né? E aquela criança que precisa pegar, ela vai pegar. A professora pode fazer com que a criança passe no corpo. Por exemplo, um EVA com glitter, né? A criança pode fazer isso, né? A professora pode ajudá-la a fazer isso. Então, isso tudo são pequenos estímulos. Claro que a aula é rápida, como eu falei, né? Só no momento da EBD, mas é um momento de estímulo também. Assim como, por exemplo, nós usamos os gestos nos louvores, né? É estímulo para todas as crianças. Então, eu preparei aqui o material para essa próxima aula de domingo agora. E eu, assim, é como sugestão mesmo, tá, irmãos? Assim como a nossa equipe faz
trabalho vídeo, né, quinzenal, esse material vai ser usado hoje, né, como eu vou fazer o vídeo, para as professoras da classe de acessibilidade poderem usar o material adaptado. Então, aqui nesse caso, eu fiz um barquinho, que eu usei EVA, só fiz aqui um enfeitezinho maior, né, aqueles que tinham o coração vazio e os corações cheios aqui. Agora eu quero abrir um parêntese para as irmãs. Aqui eu não coloquei nome, tá? As irmãs vão falar o nome daqueles personagens bíblicos ali que tinham o coração vazio. Por quê? Eu fiz aqui para que as irmãs possam usar em outras aulas. Então as irmãs podem fazer um pequeno papel e colar, ou somente falar, e a cada aula ela pode usar. E esse material, irmãs, a gente faz com materiais bem simples que as irmãs tenham em casa. Eu, por exemplo, tinha aqui um palito de churrasco. Poderia ter colocado aqui um palitinho de picolé, ou um EVA mais grossinho, marrom, que segurasse, né? Mas eu não tinha. Então, a intenção é essa. Inclusive, temos uma apostila, 2 apostilas, 2 volumes. Também no site acessibilidade.cm, onde as irmãs vão achar essas sugestões de material adaptado com materiais práticos, simples e baratos. Porque, como eu falei, as irmãs fazem materiais muito bonitos, mas nem sempre as irmãs têm, alguns lugares, né? Na realidade de cada um, a possibilidade, a condição de fazer material muito bonito e com o uso de coisas caras, né? Então a intenção é que seja bem simples. Então aqui eu fiz o barco. E a irmã, durante a aula, ela vai falar. Aqui estavam os personagens, né? Aí vão falar, né? Simão, e aí eles tinham o coração vazio. Então naquele momento, eles foram alcançados pelo Espírito Santo. E os corações deles passaram a ficar cheios. E aí, irmãos, a gente sabe também que tem ali crianças, nós temos crianças nível 1, nível 2, nível 3. O que é isso? Crianças menos severas, crianças medianas e crianças muito severas, dentro das suas deficiências. Então, nós precisamos adaptar tudo, o material, a fala e o tempo da aula. Então, a professora vai estar lá, né? A professora da classe, que está na escala, vai estar ali ministrando a aula. A irmã da acessibilidade vai estar sentada, se for necessário. Dependendo da idade da criança, pode ficar sentada no chão, né? Tem crianças que nós sabemos, temos professoras que dão aula às vezes no jardim, mas isso, irmãs, não é aqui uma sugestão. Isso é uma necessidade pontual. Então, a cada igreja, né, cada igreja tem a sua necessidade. E também isso vai ser resolvido de acordo com a permissão e a ciência do presbitério, do ministério, tá? Cada ministério vai atuar ali na igreja, autorizando as irmãs a fazerem assim ou não. É apenas uma sugestão. Porque muitas irmãs pensam assim, será que pode? A criança está lá fora, ela correu para o jardim. Eu vou atrás com o meu material e vou dar aula para ela ali, né? E de repente lá no jardim você tem a oportunidade de pegar alguma coisa, dependendo do tema da aula, e você pegar uma folha e você vai inserir no contexto da aula. Então a criança teve a aula dela, a mensagem entrou de forma acessível no coração e o Senhor vai fazer o resto. Então, nesse caso aqui eu fiz o barquinho, podendo ser usado com nome ou sem nome, e os corações, né, cheios de vazios. Se a irmã não quiser fazer o barquinho, né? Se achar que para a criança dela é muito, não tem problema. Então a criança vai fazer o coração, né? Tem um vestido vazio e vai mostrar. E aí tinham servos que não tinham o Senhor no coração, mas o Senhor deu uma bênção e aquele coração se encheu do Espírito Santo. E de forma rápida e simples a criança vai assimilar. Aqui, por exemplo, tem o EVA com glitter. As irmãs conseguem ver aqui? Tem glitter, é onde a criança pode passar a mão, passar no corpo, às vezes até na bochecha, se ela não tiver esse desconforto sensorial, porque é estímulo, né? Esse meu aqui também tem os 2 lados. As irmãs vejam que esse aqui tem um furinho que eu já usei para uma outra aula. Então não é problema, nós temos os mesmos materiais reutilizados, né? Para isso mesmo. E como eu falei aqui, o barquinho ele tem esses efeitos, as irmãs não precisam fazer, aqui também não precisa fazer. As irmãs vejam que aqui tem uma fita, né? Que eu usei também para uma outra aula. Poderia ter coberto aqui, mas eu deixei propositalmente para as irmãs verem que não há problema. Agora, é um palito de churrasco. Aqui nesse eu não tirei a ponta. As irmãs podem tirar, né? É até melhor que tire. Mas se a criança não for manusear, não tem problema. Então, irmãs, o mais importante que nós pensamos sempre em dizer, né?
é que a linguagem, a fala seja resumida, simples e rápida. Porque essa criança ela vai correr, ela vai para o jardim, ela vai, o louvor que de repente tocar na igreja vai chamar a atenção dela. Então a professora tem que estar sempre ali. Muitas vezes o calor, o frio, o ventilador, todo o ambiente, né? Então a intenção é que seja algo bem rápido realmente e bem simples, irmãs. E fica aqui essa sugestão. Podem mandar dúvidas, né? Nós temos um e-mail e nós vamos respondendo, né? Assim que for possível, né? Assim que as irmãs necessitarem de uma ajuda. Tá, irmãs? A paz do Senhor.